Roma Antiga. A Roma Antiga foi uma civilização itálica que surgiu no século 8 a.C., localizada ao longo do mar Mediterrâneo e centrada na cidade de Roma, na Península Itálica. Expandiu-se para se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo, com uma estimativa de 5 a 9 milhões de habitantes, cerca de 20% da população global na época, e cobrindo 6,5 milhões de quilômetros quadrados no seu auge entre os séculos I e II. Em seus cerca de 12 séculos de existência, a civilização romana passou por uma monarquia para a República Clássica e, em seguida, para o Império cada vez mais autocrático. Através da conquista e da assimilação, ele passou a dominar a Europa Ocidental e Meridional, a Ásia Menor, o norte da África e partes da Europa Setentrional e Oriental. A documentação do período monárquico da Roma encontrada até hoje é muito precária, o que torna esse período menos conhecido que os períodos posteriores. Várias dessas anotações registram a sucessão de 7 reis, começando com Rômulo, em 753 a.C., como representado nas obras de Virgílio e Tito Livio. A região do Lácio foi habitada por vários povos. Além dos latinos, os etruscos tiveram um papel importante na história da monarquia de Roma, já que vários dos reis tinham origem etrusca. O último rei de Roma teria sido Tarquínio, o Soberbo, que, em razão do seu desejo de reduzir a importância do Senado na vida política romana, acabou sendo expulso da cidade e também assassinado. Esse foi o fim da monarquia romana. Durante esse período, o monarca acumulava os poderes executivo, judicial e religioso, e era auxiliado pelo Senado, ou Conselho dos Anciões, que detinha o poder legislativo e de veto, decidindo aprovar ou não as leis criadas pelo rei. De acordo com a tradição e escritores posteriores como Tito Livio, a República Romana foi fundada por volta de 509 a.C., quando o último dos 7 reis de Roma, Tarquínio, o Soberbo, foi deposto por Lúcio Júnior Bruto, em um sistema baseado em magistrados eleitos anualmente em várias estados. Uma constituição estabeleceu uma série de pesos e contrapesos e a separação de poderes. Os magistrados mais importantes eram os 2 cônsules, que juntos exerciam a autoridade executiva, como o Imperium ou comando militar. Os cônsules tiveram que trabalhar com o Senado, que inicialmente era um conselho consultivo da nobreza, os patrícios, mas cresceu em tamanho e poder. Outros magistrados da República incluem tribunos, questores, edis, pretores e censores. As magistraturas eram originalmente restritas a patrícios. Assembleias republicanas de votação incluíam a Assembleia de Centúrias, que votava sobre assuntos de guerra e paz e elegiam homens para os cargos mais importantes, e a Assembleia Tribal, que elegia cargos menos importantes. No século IV a.C., Roma havia sido atacada pelos gauleses, que agora estendiam seu poder na Península Itálica além do Vale do Pó e através de Etrúria. Em 16 de julho de 390 a.C., um exército gaulês, sob a liderança de um chefe tribal chamado Breno, encontrou os romanos às margens do rio Ali, a apenas 16 quilômetros ao norte de Roma. Breno derrotou os romanos e os gauleses marcharam diretamente para a cidade de Roma. A maioria dos romanos tinham fugido, mas alguns se trancaram no Capitólio para uma última resistência. Os gauleses saquearam e incendiaram a cidade, depois cercaram o Monte Capitolino. O cerco durou 7 meses. Os gauleses concordaram em dar paz aos romanos em troca de 1.000 libras de ouro. Segundo uma lenda posterior, os romanos que supervisionaram as pesagens notaram que os gauleses estavam usando falsas escamas. Os romanos pegaram em armas e derrotaram os gauleses. Seu general vitorioso, Marco Fúrio Camilo, comentou: "Com ferro, não com ouro. Roma compra sua liberdade." Os romanos gradualmente subjugaram os outros povos da Península Itálica, incluindo os etruscos. A última ameaça à hegemonia romana na Itália veio quando Tarentum, uma importante colônia grega, recrutou a ajuda de Piro de Éfiro em 281 a.C., mas esse esforço também fracassou. Os romanos garantiram suas conquistas fundando colônias romanas em áreas estratégicas, estabelecendo assim um controle estável sobre a região da Itália que havia sido conquistada. Em 27 a.C., e com a idade de 36 anos, Otaviano era o único líder romano. Naquele ano, ele tomou o nome de Augusto. Este evento é geralmente considerado pelos historiadores como o início do Império Romano. Embora Roma fosse um estado imperial desde 146 a.C., quando Cartago foi arrastada para Cipião Emiliano e a Grécia foi conquistada por Lúcio Múmio, oficialmente o governo era republicano, mas Augusto assumiu poderes absolutos.
Sua reforma do governo provocou um período de 2 séculos, coloquialmente referidos pelos romanos como a Pax Romana.